Presidente, eu gostaria, como não membro, de entender como este requerimento e como o depoente está aqui, só para eu entender. Ele está como testemunha ou como investigado? Testemunha. Testemunha. Ótimo. Testemunha que eu entendo numa CPI não pode mentir. Correto, presidente? Correto? Estou correto ou estou errado? Uma testemunha pode vir numa CPI para mentir? Razoável que não. Não. Sim ou não? Razoável que não. Ah, tá ok. Obrigado pela explicação, presidente. Mas, na verdade, eu me inscrevi, já que a testemunha não está respondendo na sessão da tarde, com muito respeito, eu venho a primeira vez na CPMI e espero que seja a última. Porque, para usar o tempo da oposição, para me dirigir à minha irmã em Cristo, relatora desta comissão, Elisiane Gama. Eu não vou conseguir nada da testemunha, ele não responde a ninguém. Mas, Elisiane, eu conheço a história de Vossa Excelência. Vossa Excelência representa muito bem o Estado do Maranhão, eleito com voto de muitos irmãos em Cristo da nossa igreja. E eu sei da lisura de Vossa Excelência e da seriedade do seu trabalho. Eu acabei de ouvir o orador anterior, não é, dizendo aqui que virou advogado agora de advogados. Eu não vi defendendo os advogados na outra CPMI, ao contrário da pandemia. Ele atacava os advogados, mas hoje mudou. Hoje mudou. Mas vamos lá. Mas, Elisiane, a minha pergunta, já que eu não consigo nada da testemunha, eu vou perguntar a Vossa Excelência, como minha colega. Vossa Excelência acreditou em alguma das falas desse senhor pela manhã? Te pergunto diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, pastor, deixa eu falar. Não, por favor, eu estou dentro do tempo do deputado com o devido respeito que eu tenho a Vossa Excelência sabe disso, mas com o devido respeito mesmo. Eu não vou lhe responder porque eu não sou depoente aqui. Então, me desculpas, por favor. É o direito da senhora relatora, mas eu gostaria, porque Vossa Excelência vai exarar o documento final. E, honestamente, se Vossa Excelência acreditou em alguma das palavras que foram ditas aqui pela manhã, nós estamos vivendo uma total irrealidade política. É o apocalipse total, de verdade. Como eu confio fielmente na consciência cristã que existe dentro dessa mente, dentro desse coração, de uma assembleiana do Maranhão, eu tenho convicção que Vossa Excelência não acreditou no mentiroso quanto mais que nós vimos aqui nessa manhã, que é na tarde, na parte da tarde, veio aqui só para não falar nada. Então, presidente, relatora, colegas deputados, eu sou daquele brasileiro, presidente Cid, que acredito neste país, que acredito e defendo a democracia, sim, colegas deputados, e que, como todos, nos envergonhamos do que aconteceu no dia 8 e queremos punir os culpados, todos eles. Inclusive, agora a própria Federal já trouxe, como é que é o nome? Do G. Dias para dentro, que deveria estar aqui, não sei porque ainda não veio. Então, este deve estar aqui para explicar. E eu quero, nos últimos 30 segundos, deixar o meu único apelo, que eu não vou falar mais nessa CPMI. É a minha ilustre relatora. Que Deus te abençoe, que te ilumine e que o seu relatório seja justo. Porque quando dobrar e deitar a sua cabeça no travesseiro, a irmã vai ter a consciência diante de Deus e dos homens de que fez um trabalho sincero nessa CPMI. Pode ter certeza que será, pastor Sóstenes. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza disso. Para falar pela liderança do governo, a palavra será concedida ao deputado Rogério Correia, lembrando que essas falas finais das lideranças, elas não são para inquirir testemunhas, são palavras, são falas de conclusão, de visão, enfim, de posicionamento. 5 minutos, deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Eu quero iniciar parabenizando o doutor Ariovaldo Moreira e também a Matheus Moreira
pela recomendação que deram ao senhor Walter Delgatti na parte da tarde de ficar em silêncio, e explico por quê. O senhor Walter Delgatti foi aqui ameaçado. Eu não vou colocar o vídeo para não constranger quem fez a ameaça, que é membro da CPI e senadora da República. Mas que chegou a dizer ao senhor Walter Delgatti a seguinte frase: a vida dá volta e a tua vida que está em risco. Ora, é evidente que qualquer um se sente ameaçado. Ariovaldo já tinha sido ameaçado e ali foi colocado um áudio violento contra a família dele, com várias ameaças. A gente sabe que a tentativa de golpe no país foi um processo de extrema violência, com quebradeiras no Congresso Nacional, no Palácio, e com quebradeiras também no interior de Brasília, como um todo, no Supremo Tribunal Federal. Esse foi o processo de violência dessa tentativa de golpe bolsonarista no Brasil, com camisas de Bolsonaro e todos se posicionando a favor de que a democracia não prevalecesse. Esse foi o processo em que a CPMI está aqui, de reunião a reunião, cada vez mais ficando convicta disso. E ele recebe simplesmente uma fala: a vida dá volta e a tua vida que está em risco. Fez bem o Walter Delgatti se silenciar, e Vossa Excelência, Ariovaldo, também, Vossa Senhoria, advogado, tem toda a razão em ter assim orientado, e eu quero parabenizá-lo. E vou mais a fundo em relação a isso, porque seria realmente muito perigoso que ele continuasse dizendo as verdades que disse na parte da manhã e tendo que engolir desaforos e mentiras na parte da tarde, e se ele respondesse, poderia agravar até as ameaças que fizeram. Por isso, eu queria reforçar a solicitação feita pelo senador Randolph, que o programa de proteção à testemunha ele fosse incluído. Também recomendar que ele esteja, através do seu advogado, uma solicitação do fim da prisão preventiva, pela colaboração que aqui deu e também pela colaboração que está dando a Polícia Federal, dando, portanto, as suas declarações, reconhecendo as suas culpas e apontando aqueles que lhe solicitaram, que tentaram lhe comprar, inclusive as ações que fez. E que ele possa imediatamente estar também em prisão domiciliar. E que a Polícia Federal tenha muito cuidado com o que vai acontecer no interior da prisão neste momento. A gente sabe que existe um negócio chamado apito de cachorro. Às vezes só o cachorro escuta. E neste caso nós escutamos no golpe muitas vezes apito de cachorro que vinha por parte de autoridades bolsonaristas e que tinha a resposta da violência nas ruas, como foi no caso do dia 8 de janeiro. Isso pode acontecer na cadeia porque sabemos que existem muitos bolsonaristas também, como existe em todo local, também nessas regiões e nessas dependências. Por isso é preciso que a Polícia Federal tome cuidado. Ele já tinha dito, Walter Delgatti, que temia por sua vida. O advogado também disse que teme não pela vida dele própria, mas também do Walter Delgatti. Então eu termino essa minha intervenção, primeiro dizendo isso: é preciso ter esses cuidados, a prisão domiciliar, o fim da prisão preventiva e o programa de proteção à testemunha. E dizer à nossa senadora, que tem certeza e convicção disso, que a verdade tem que prevalecer. E realmente, depois que nós escutamos aqui, e a Polícia Federal tem muitas provas, tem agora o telefone do ACEF, aquele em que ele fala pessoalmente com Jair Bolsonaro, que é o desespero, inclusive, da própria oposição bolsonarista, que teme exatamente o que acontece. A Polícia Federal, o medo que eles têm da Polícia Federal é muito grande. A Polícia Federal está agindo. E sabemos que quando ela age, ela descobre a verdade. E que a verdade, com certeza, nós teremos, senhor presidente, que ter no relatório final isto que aqui nós vimos hoje. Essas denúncias analisadas, que o presidente Jair Bolsonaro seja indiciado no final desse processo e que a sua prisão seja solicitada. É o mínimo depois da reunião que nós tivemos hoje. Parabéns ao Ariovaldo pela orientação, muito obrigado ao Walter Delgatti por colocar aqui as suas
as suas convicções e colocar aqui também a sua contribuição. Muito obrigado, presidente, e assim termino a minha fala. Presidente, A presidência interina gostaria de informar que o presidente já tinha determinado aqui a assessoria da comissão que fizesse um ofício ao Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para solicitar a inclusão do depoente no programa de proteção de testemunhas e que houvesse uma preocupação com a sua proteção. Sim, exatamente. Ok. Então, eu estou dando uma informação da presidência real, da presidência real. Presidente, eu queria fazer... Pela ordem, senadora Damares. Ok, obrigada, presidente. Pela ordem. Obrigada, presidente. O encaminhamento de proteção é uma praxe de CPI, como o ministro de Direitos Humanos protegiu um monte de testemunha que a CPI anterior da Covid pediu, mas eu preciso registrar aqui que o colega deputado, que nós temos divergências políticas, mas até hoje eu achava que ele jogava limpo. Ele vem no final da CPI manipular uma frase minha, jogar de forma errada, suja, dizendo que eu ameacei a testemunha. Deixa eu dizer uma coisa, presidente, a minha fala está aí. Eu disse para a testemunha que ele já colocou toda a vida dele em risco, todos os projetos de vida dele, porque eu vejo esse homem no mínimo mais 10 anos na cadeia. Que ele se afaste do crime. Eu falei, inclusive, como mãe. Os colegas aqui não foram generosos com ele, mas eu ainda fui generosa em dizer, sai do crime, não dê exemplo para os jovens do Brasil. Aonde que está a ameaça? Mas é assim que a esquerda faz. E vou dizer uma coisa, doutor Walter. O seu advogado, seu Walter, já desistiu da delação, porque a delação não é só falar, tem que provar. E o seu advogado desistiu da delação antes do período da tarde. A matéria saiu agora. O seu advogado está procurando proteção à testemunha, é justa, mas proteção à testemunha não absolve ninguém, lhe protege. Então que fique registrado. O deputado usou de má fé, jogou sujo em dizer que eu ameacei a testemunha. Mas o que esperar da esquerda, né, deputado? Presidente... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.